Boa noite, amados irmãos. Mais um dia estamos aqui pela graça do Senhor para nos trazer uma mensagem da parte de Deus. Convido os irmãos a estar orando comigo nesse momento. Pai querido, em primeiro lugar eu quero te agradecer, a Deus, pela confiança que o Senhor tem depositado em nossas vidas, tanto quanto a minha vida quanto a vida dos meus irmãos. O Senhor tem nos chamado para te representar nessa terra. E temos medo, Deus, porque olhamos para nós e não encontramos nada de bom. Mas o Senhor acredita em nós e tem confiado essa missão na vida de cada um de nós. Nesse momento eu quero te pedir, Pai, me abençoa na unção do Espírito Santo, Deus. Quero ser usado por Ti para levar a mensagem aos meus irmãos. E assim também te pedimos, ó Deus. Abençoa a mente e o coração dos meus irmãos que estão ouvindo essa mensagem. Que eles possam entender o Teu chamado, o Teu convite, ó Deus. E assim, ó Deus, juntos como num só corpo, cumprir o papel que o Senhor tem confiado a nós. Eu te agradeço pela Tua graça, ó Deus. Em nome de Jesus. Amados, o material que Deus tratou comigo nessa noite, já há alguns dias eu tenho lido, tenho ouvido mensagens a esse respeito e parei para examinar esse assunto e me chamou a atenção aí. Quando o Serginho me convidou a estar trazendo uma mensagem, eu tinha esse material já em mente. E a gente se aprofundou essa semana pesquisando um pouco mais. E nessa noite nós vamos estar tratando sobre a missão do amigo do noivo. É um tema assim que não sei se os irmãos já ouviram a respeito disso. Quem é esse amigo do noivo? Esse amigo do noivo é João Batista. Eu convido os irmãos a abrir a sua Bíblia. João 3. Nós vamos ler a partir do versículo 28, 29 e 30. João 3, 28. O foco dessa mensagem, amados, a missão do amigo do noivo. João 3, a partir do 28, vai nos falar assim: Vocês sabem que eu lhes disse claramente, eu não sou o Cristo. Estou aqui apenas para preparar o caminho para ele. É o noivo que se casa com a noiva. O amigo do noivo simplesmente se alegra de estar ao lado dele e ouvir os seus votos. Portanto, muito me alegro com o destaque dele. Ele deve se tornar cada vez maior e eu cada vez menor. Então aqui esses 3 versículos, irmãos, fala a respeito de João Batista. No momento que Jesus se aproximou dele para ser batizado, os discípulos de João questionou João. E ali a gente, lendo os textos, nós vemos que o povo de Israel, por esperar o Messias, achava que João Batista podia ser o Messias. Aí nesse versículo 28 ele já se apresenta: eu não sou o Cristo. Estou aqui apenas para preparar o caminho para ele. Aí João já se coloca nessa posição de amigo. Eu não sou o Messias. O meu papel aqui é preparar o caminho para o Messias chegar. O versículo 29 vai nos falar assim: é o noivo que se casa com a noiva. O amigo do noivo simplesmente se alegra de estar ao lado dele.
e ouvir os seus votos. Nós vamos bater um pouquinho nesse versículo 29, nós vamos voltar para comentar sobre ele. O papel, quem vai casar com a noiva? Quem é a noiva? A noiva é a igreja. Quem vai casar com a igreja? É o noivo, que é Cristo. O amigo do noivo não tem esse papel. Ele apenas vai estar presente nesse casamento. Isso aqui é um pouco polêmico, mas nós vamos, no decorrer da ministração, a gente vai tratar um pouco mais desse assunto. E essa posição desse amigo do noivo nunca foi de aparecer. Ele falou, estou aqui só preparando um lugar pro Messias, que é o Cristo que vai chegar. O que importa aqui, no versículo 30, ele deve se tornar cada vez maior. Quem deve se tornar maior? O Cristo. E eu cada vez menor. João, no papel de amigo do noivo, ele falou assim, eu não posso aparecer, eu sou apenas o amigo. O noivo é ele. E ele tem que aparecer. Eu preciso diminuir. Se eu crescer, eu vou tomar a frente do noivo. Eu não posso tomar a frente do noivo. Eu preciso diminuir para que o noivo apareça. Voltando ao assunto do amigo. Onde mais na Bíblia a gente vai ter uma referência de ser amigo de Cristo? Ainda no livro de João, capítulo 15, versículo 15. João 15, 15. João 15, 15 vai nos falar assim: já não os chamos de escravos, pois o Senhor não faz confidências a seus escravos. Agora vocês são meus amigos, pois eu lhes disse tudo o que o Pai me disse. Então, como João Batista era o amigo, ele se apresenta, João mesmo se apresenta, eu sou o amigo do noivo. O noivo é o Cristo, é Jesus, ele é o noivo, eu sou apenas o amigo dele. Aí agora em João 15, o próprio Jesus falando, já não te chamo mais de escravo, porque o escravo não tem intimidade com o Senhor, ele não conhece os projetos do Senhor. Eu vos chamo, agora vocês são meus amigos, pois eu lhes disse tudo o que o Pai me disse. Traz isso para nós hoje, irmãos. Essa frase de João 15 é aos seus discípulos. Mas essa mesma promessa chega até nós aqui hoje. Deus chama você de amigo. Ele não quer você como servo. Você vai servir Deus no quê? Pensa você, o que você pode servir a Deus? Não tem nada para você fazer para Deus. E Jesus está te convidando a ser amigo dele. Eu te chamo de amigo, porque eu quero te contar os segredos do meu Pai. Eu lhes disse tudo o que o Pai me disse. Então toda a intimidade que Jesus tinha com o Pai, ele quer dividir esse mesmo relacionamento conosco. Amados, agora eu creio que nós vamos entrar na parte gostosa dessa palavra, que me encantou muito. Qual o papel do amigo? Se Jesus falou que nós somos amigos dele, João se apresentou, eu não sou o noivo, eu sou o amigo do noivo. Qual o papel do amigo do noivo? Uma pesquisa, um material que eu ouvi, uma ministração e fui pesquisar um pouco a respeito, vai tratar da cultura daquela época que João Batista estava aqui na terra. Naquela época, o que um amigo do noivo fazia? Qual era o papel do amigo do noivo na época de Jesus? Historicamente, o papel principal a ser desenvolvido pelo amigo do noivo era preparar a noiva do seu melhor amigo para o casamento, para que o noivo e a noiva não se decepcionem no futuro matrimônio.
no futuro matrimônio. O noivo enviava seu melhor amigo para relacionar-se com sua amada. Então, naquela época de Jesus ali, o homem ia casar, se arrumou uma noiva, ele mesmo não ia até a noiva e falar: eu quero que você seja desse jeito, porque minha personalidade é essa, eu tenho esse jeito de ser, o meu projeto é esse. O noivo não fazia isso. Ele escolheu o seu melhor amigo naquela época de Jesus, irmãos. Ele escolheu o seu melhor amigo e ele encarregava esse amigo dele a preparar a sua noiva. Nesse momento o noivo saiu, foi preparar lugar, foi preparar uma moradia para o pós-casamento, foi preparar um lugar para ele ganhar a vida. Ele foi arrumar condição para casar-se. Enquanto ele foi preparar isso, ele convidou o seu melhor amigo para cuidar da sua noiva. Olha o nível de confiança. Esse amigo fala assim: ó, meu amigo tem o costume de agir assim, assim, assado. Ele gosta de tal comida. Ele gosta de tal diversão. Então esse amigo do noivo tinha o papel de apresentar os costumes, o hábito do noivo para a sua noiva. Eu achei muito interessante isso aqui, irmãos, o nível de confiança. E se você e eu somos chamados de amigo de Jesus, qual é o nosso papel nessa situação? Preparar a noiva, a igreja que é a noiva. Isso cabe a nós que somos amigos. Ou você quer ficar apenas no conforto? Eu sou a noiva. Ele vem me buscar, eu vou casar e pronto. Mas Jesus falou que você é amigo do noivo. E que ele não te chama mais de servo, mas de amigo. Então cabe a mim e cabe a você, meus irmãos. Preparar a igreja. Como fazer isso? Isso nós temos estudado já há algum tempo. Esse ano foi um ano de muito estudo aqui, graças a Deus. Sou muito feliz por o nível de ministração que temos tido nesse ano de pandemia. Então nessa noite nós estamos aprendendo que o nosso chamado é para cuidar da igreja, da noiva de Cristo. Ensinar a igreja como se comportar. Que Jesus é santo e que ele quer uma noiva santa. Que um ser que é santo não vai se relacionar com a prostituta. A igreja não pode ser prostituta, ela tem que ser santa, tem que ser purificada. E quem vai alertar a noiva desse papel somos nós, os amigos do noivo. O papel do amigo do noivo era preparar a noiva do seu melhor amigo para o casamento. Então, quando Jesus falou: você é meu amigo, ele falou assim: você tem o compromisso de preparar minha noiva. Descruza esse braço aí e se lança, vai preparar a noiva de Cristo. Ele falou que você é capaz, não é só os pastores, não é só a direção do grupo. Ele falou que você é amigo, então você tem o papel de preparar a noiva. É muita responsabilidade, irmãos. Isso é gostoso, porque é confiança. Já alguns domingos Deus tem falado com nós o quanto ele tem nos confiado. Mais um voto de confiança. Ele falou que nós temos condição de preparar a noiva no papel de amigo do noivo. O noivo enviava seu melhor amigo para relacionar-se com sua amada. De que forma é esse relacionamento? O amigo deve preparar a igreja, a noiva, ao ponto de conhecer o noivo. Então, se a igreja hoje está do jeito que está, muitas vezes a culpa é minha e a culpa é sua, meus irmãos, de não estar preparando a igreja.
E nessa noite estamos aprendendo que o papel é nosso de preparar a igreja. É estar pronta para a sua volta. É estar pronto para a sua volta. Então, se a igreja não se preparar, Jesus vai chegar aqui, que esposa ele vai encontrar? Toda descabelada, toda relaxada, não sabe se comportar. E a responsabilidade disso vai ser de quem? Vai ser nossa, porque a gente não cumpriu o nosso papel de amigo do noivo. Então, Jesus vem para se casar. Então, o amigo do noivo tem o compromisso de preparar a noiva para esse dia do casamento. Pois o noivo foi preparar o lugar para o casamento. Então, Jesus subiu aos céus, está à destra do Pai. Eu acho muito bonito, porque Jesus, quando ele fala, em João 14, ele vai falar assim: importa que eu vá, eu vou preparar os lugares. Então Jesus saiu da terra, foi para a cruz nesse momento, logo depois de João 14 ali, ele está se preparando para ir para a cruz. Ele falou: eu importa que eu vá, porque eu vou preparar o lugar. Então Jesus foi preparar um lugar para o seu casamento e deixou a sua noiva na responsabilidade dos seus amigos. O amigo leva o recado da noiva, do noivo. Então você, como amigo do noivo, você tem que ouvir a voz de Deus, a voz de Jesus, ter relacionamento, conhecer o que Jesus gosta, qual é o nível de esposo que Jesus está querendo. Você tem que conhecer isso como amigo dele. E tendo esse conhecimento, você vai e conta para a noiva: ó, Jesus quer que você fique desse jeito. Apocalipse 19, 7 e 8 vai falar que essa noiva ficou pronta e ela vestiu linho fino. Quem deu esse linho fino, que é as obras de justiça, para a noiva vestir? O amigo do noivo ensinou a noiva que as vestes que ela deve vestir é o linho fino e branco. Então, esses são os papéis que Jesus confiou nos amigos do noivo. Todo o presente que Jesus quer agradar a noiva, a sua esposa, a futura esposa, que são os crentes do mundo, não só do Brasil, não só de Jandira. Jesus muitas vezes ele quer fazer um agrado para sua noiva. E quem é que vai ser o mensageiro desse agrado? Seja a cura, seja a graça, seja o poder. Esse presente é o amigo, é o portador desse presente. Recebe de Jesus e entrega para a noiva. Ô, irmãos, eu tô aqui, tô ministrando para você, eu tô encantado com isso, sabe? É muito gostoso tudo isso, sabe? É um voto de confiança muito precioso. Vamos honrar a confiança que Jesus tem colocado em nós. Presentes e cuidar da noiva até o dia do casamento. Então nós, como os amigos do noivo, ou você quer ficar simplesmente de braço cruzado aí? Não, eu sou a noiva. Mas se você vai ficar de braço cruzado, você está abrindo o papel de amigo do noivo. Mas Jesus já falou lá em João 15:15, que ele não te chama de servo, não, ele te chamou de amigo. Vamos lá, vamos prosseguir mais um pouquinho aqui. João Batista se apresentou, ele mesmo falou: eu sou o amigo do noivo. E Jesus, se fosse falar alguma coisa, qual a visão que Jesus tinha de João Batista? Como Jesus enxergava esse amigo dele? Exemplo de João Batista: preparar o caminho para a volta. Então João Batista ele preparou o caminho para a primeira vinda de Jesus, como papel de amigo. E nós devemos seguir esse exemplo dele, de preparar o caminho para a volta de Jesus, para o casamento, para buscar a sua noiva. Vamos ver um pouco sobre o que fazia esse amigo do noivo, João Batista.
em Mateus 3:3. Mateus 3:3 vai nos falar assim: o profeta Isaías se refere a João quando diz. O profeta Isaías se referia a João quando disse: ele é uma voz que clama no deserto. Preparem o caminho para a vinda do Senhor. Abrem a estrada para ele. Então em Isaías 40, se eu não me engano, tem esse texto. Aí em Mateus, próprio Jesus aqui, eu creio que falou sobre isso. Que a carta de Isaías, Jesus falando, a carta de Isaías tratava a respeito de João. Ele é a voz que clama no deserto. Então João Batista não se conformou. Faço parte do corpo da noiva de Cristo. Não. Ele era amigo do noivo. Ele não ficou de braço cruzado. Ele parou de comer, ele parou de viver no meio da sociedade. João Batista foi para o deserto, se humilhou, comia gafanhoto com mel. Ele não pensava em conforto nenhum. Ele falou: não, eu vou preparar o caminho para o Messias. E se lançou. A voz que clama no deserto: preparem o caminho para a vinda do Senhor. Então ele saía proclamando: o Messias, o Cristo, está chegando. Vocês têm que se arrepender, se converter desses caminhos que vocês estão vivendo. Vamos nos preparar para a chegada do Senhor. Essa era a mensagem de João Batista. Abra as estradas para ele. Então ele preparou um caminho para Jesus chegar. Então nós hoje, como o papel de amigo do noivo, preparando a igreja para o casamento, temos que abrir esse caminho, preparar o caminho para a noiva estar bem vestida, linho fino e branco, as obras de justiça, pronto para o casamento. Jesus descrevendo João Batista seria assim. Aqui eu fiz esse comentário pegando um versículo do Antigo Testamento. Na visão de Jesus, quem era João Batista? Malaquias 3:1. Malaquias capítulo 3, versículo 1. Vejam, Malaquias 3:1. Vejam, envio o meu mensageiro, que preparará o caminho diante de mim. Então, de repente, o Senhor a quem vocês buscam virá a seu tempo. O mensageiro da aliança por quem vocês anseiam certamente virá, diz o Senhor dos Exércitos. Esse texto de Malaquias também já apontava pela mensagem de João Batista. Então aqui, se Jesus fosse fazer uma descrição de João Batista, certamente ele faria esse versículo. Envia um mensageiro, João Batista, que preparará o caminho diante de mim. Foi o que João Batista fez. Passou a vida só preparando o caminho. Aí, a alegria dele no momento que ele batiza Jesus, quando ele viu Jesus, ele falou: aquele de quem eu vos falei. Eu falei, batizei, anunciei o arrependimento, mas é por causa desse meu amigo que está chegando aí. Ele é o Cordeiro, ele é o Filho de Deus. Irmãos, eu fico feliz de ministrar isso aqui nessa noite. Devemos ter essa segurança de o papel cumprido de amigo do noivo. A igreja vai ficar pronta. Por mais que a gente olhe e veja esse cenário feio, mas Jesus garantiu para João no livro de Apocalipse, ela está pronta.
Então, irmãos, não descruza o braço e se lança. Vamos fazer o papel que o noivo confiou à nossa vida. Aí aqui nos meus comentários eu descrevi o texto de Mateus 3,3 novamente, que o próprio Mateus escrevendo a sua carta, o seu evangelho, ele descreveu João dessa forma. Ele é uma voz que clama no deserto, prepara o caminho para a vinda do Senhor. Abre as estradas para ele. Bom, até aqui a gente entendeu quem nós somos e qual o papel que Jesus nos chama de amigo. Até aqui eu creio que deu para entender. Agora, irmãos, fazer uma pergunta para mim e para vocês. Como Jesus nos definiria? Até aqui a gente viu a maneira que Jesus definiu o amigo dele, João Batista. E a mim, e a você. Como Jesus nos definiria nessa noite? Temos nos posicionamos como amigo ou estamos acomodados como noiva? Porque até hoje você escutou muito mensagem, você é a noiva de Cristo. Então, já sou amada mesmo, ele já morreu por mim. Ele vai vir me buscar mesmo, eu não preciso fazer mais nada. Eu sou a noiva, mas nessa noite você está aprendendo que isso vai além. Além de ser noiva, Jesus te convidou a preparar partes dessa noiva que não voltou para o Senhor ainda. Então, como Jesus está olhando para nós agora? Como é que ele está nos vendo? Apenas como noivo de braço cruzado? Ou como um amigo que está se lançando em atrair mais gente para esse casamento? Isso aqui é para a gente meditar, irmãos. Louvado seja Deus. Obrigado, Senhor. O amigo do noivo. Qual o papel desse amigo, além de preparar a noiva? E como fazer essa preparação? Acho que a pergunta certa é essa. Que posição eu devo me tomar para cumprir o papel de amigo? O amigo do noivo primeiro escuta e depois proclama. Antes de você sair aí na sua rua anunciando a vinda de Jesus e preparando essa noiva, não faça isso com a sua sabedoria humana. Primeiro escuta. Tem relacionamento com Jesus, com o noivo. O que ele quer que você conta para a sua noiva? Escuta de Jesus. Depois que você tem intimidade com Jesus, sabe realmente o que ele gosta e como ele quer a companheira dele. Quando você tem essa convicção que é isso que ele quer, aí você sai e proclama. Não usa a sua inteligência humana para fazer isso não, porque isso aí você pode estar matando vidas. Você vai falar o que você imagina e aquela pessoa vai achar que está certa e vai começar a fazer coisas erradas. Então você escuta o que Jesus, de que maneira Jesus quer a sua noiva. E aí depois que você ouviu deles, você sai a proclamar isso. Sobre João. Sim, isso aqui achei gostoso também de colocar para vocês, meus queridos. Sobre o João. Por que João tinha essa dedicação e como ele conseguiu fazer o papel de amigo do noivo também? Porque ele era o cara? Não. A Bíblia nos conta a história de João. Quando Maria, mãe de Jesus, foi visitar Isabel, sabendo que a prima dela estava grávida. No momento que Maria entrou, tocou em Isabel, João Batista na barriga de Isabel saltou no ventre de Isabel.
E o texto bíblico nos fala que naquele momento João foi cheio do Espírito Santo. João foi o primeiro homem a ser batizado com o Espírito Santo, ainda no ventre da sua mãe. O que mais a gente pode aprender de como João era? Com que autoridade João fez o que ele fez? Sobre o João estava o espírito de Elias. E agora, nos últimos dias, esse mesmo espírito estará sobre a igreja. Então, os relatos bíblicos falam que João, a maneira que Isaías vai falar sobre isso, e o Evangelho também fala, no momento que ele fez o papel dele, estava sobre ele o Espírito, o próprio Jesus fala disso. Estava sobre João o Espírito de Elias. Que o Espírito de Elias já tinha vindo, Jesus fala que veio através de João. E esse mesmo Espírito também vai se manifestar agora nos últimos dias, através da igreja, principalmente desses amigos de Jesus. Tá, vamos aprender um pouquinho agora sobre quem é esse Espírito de Elias e como ele atua. Porque a Bíblia trata bastante sobre o Espírito de Elias que adivinha nos últimos dias. Qual a relação desse Espírito de Elias para os últimos dias? Qual era o cenário em que Elias viveu? Na época que Elias profetizava, fez o que fez, os irmãos já conhecem a história de Elias. Qual era o cenário? Onde ele morava? Como é que era aquela situação? Ele viveu em Israel, na Samaria, no tempo de Jeroboão. Então ali Elias viveu numa época tranquila, calma não. Essa época dos samaritanos, de Jeroboão, quem foi Jeroboão? Foi um cara que construiu, irmãos. Esse Jeroboão é o cara que fez os bezerros de ouro. Para o povo de Israel não sair de Israel e ir até Jerusalém para fazer ofertas dos seus sacrifícios, que era costume da lei de Moisés. E então Elias vivia num lugar onde tinha muita idolatria. O povo não adorava mais a Deus, passou a adorar um bezerro de ouro. O povo não obedecia os 10 mandamentos. E o que Elias fez nesse período? Porque a Bíblia trata do espírito de Elias. Elias pregou o arrependimento naquela época. Vocês parem de adorar esse bezerro. Vocês parem de ficar cultuando Baal, cultuando outros deuses. Os irmãos conhecem a história de Elias. Construiu, matou 400 profetas de Baal. Clamou e desceu fogo do céu, e naquele momento ele apelou para o povo de Israel: o Deus que atender a oração, vocês vão servir. E ali o povo de Baal clamou e não caiu fogo para consumir o holocausto. Quando Elias clamou ao Senhor, o fogo caiu. O texto bíblico vai nos falar que consumiu toda a carne, consumiu as pedras, a água que tinha se derramado sobre aquele altar, a lenha, o fogo desceu e limpou tudo. Então naquele momento aquele povo falou: não, existe um Deus, o Deus de Israel. E ali voltou, se converteu e voltou a adorar a Deus. Pelo menos naquele momento ali houve mas Elias pregava arrependimento. Então a Bíblia trata sobre o espírito de Elias, é que esse mesmo espírito que João Batista pregou arrependimento também, que era um período que o povo estava em pecado. Quando Jesus chegou para exercer o seu ministério de Messias na terra, o povo estava em pecado. Aí João Batista veio e preparou o caminho, pregando o evangelho, o reino do céu, a chegada do Messias. E para que isso acontecesse era preciso acontecer um arrependimento.
Esse era o espírito de Elias sobre João Batista. E esse mesmo espírito agora virá sobre nós. Preparar a noiva para o casamento do nosso amigo. Então, irmãos, essa mensagem que Deus colocou no meu coração. Devemos permitir que esse espírito de Elias encontre um coração contrito de amigos do noivo, para que esse espírito possa nos usar para preparar a volta do Senhor. Então, amados, o nosso chamado ser amigo, vou ler de novo aqui. O que é ser amigo do noivo? João vai falar para nós lá em João 3, 29. É o noivo que se casa com a noiva. O amigo do noivo simplesmente se alegra por estar ao lado dele e ouvir seus votos. Irmãos, toma muito cuidado na hora que for anunciar o evangelho, você não tomar o lugar. Tem muitos pastores, muitos líderes de igreja aí tomando o lugar do noivo. Ele se apresenta muito mais ele do que o noivo. Ou seja, ele fica corrompendo a noiva de Jesus. Tentando seduzir a noiva. Ele não pode seduzir a noiva. A noiva já tem seu noivo, que é Jesus. Então o amigo do noivo não é para seduzir a igreja. O amigo do noivo vai preparar a igreja para ela se casar com o noivo, com o cordeiro que é Jesus. Então, o amigo não é o noivo, ele é amigo. Existe um noivo. Não rouba o lugar do noivo. O papel principal do amigo do noivo. O papel principal é ser desenvolvido pelo amigo do noivo, era preparar a noiva do seu melhor amigo para o casamento, para que o noivo e a noiva não se decepcionem no futuro. Então esse futuro após o casamento, lógico que não vai acontecer nenhuma decepção, porque o próprio Jesus ele tem cuidado da sua noiva. Mas a qualidade dessa noiva depende dos amigos do noivo. Para esse casamento dar tudo certo. E Jesus falou que ele nos chama de amigo, que ele está confiando a nós esse papel de preparar a sua noiva. O noivo enviava seu melhor amigo para relacionar-se com a sua amada. Então a gente deve se envolver com a igreja e testemunhar dentro da igreja, representar o nosso amigo Jesus de relacionamento. Então a igreja vai olhar para a gente, vai falar, nossa, como é que ele se relaciona tão bem com Jesus, como é bonito essa amizade que ele tem. Se o amigo do noivo é tão chegado do noivo, imagine como o noivo vai ser chegado de mim, que sou a noiva. Essa deve ser a visão da noiva em relação aos amigos do noivo. Amém, irmãos? Foi essa palavra que o Senhor me deu para compartilhar com vocês. Pai querido, queremos te louvar e te agradecer mais uma vez, ó Deus, pela confiança que o Senhor tem dado em nossas vidas. Eis-nos aqui, Senhor. Quando não estamos cumprindo nosso papel de amigo do noivo, corrija, Deus, nos exorta, nos chama a atenção, Deus. Queremos fazer o melhor, ó Deus. Nós não temos essa capacidade, mas o Espírito Santo que habita em nós vai nos capacitar. Eu creio dessa forma. E oro a Ti, ó Pai, em nome de Jesus. Quero abençoar meus irmãos, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.